Olá, a nossa aula de literatura hoje é sobre o humanismo. O humanismo começou em Portugal em 1418 e foi até 1527. O humanismo ele é o ponto de intersecção entre o Renascimento e a Idade Média. O que significa isso? Os autores eles vão se pautar em temas renascentistas, mas ainda vão se ver presos aos valores da Idade Média. Você já conferiu aí a prosa humanista de Fernão Lopes e a poesia destacada por João Luís de Castelo Branco. E hoje nós vamos destacar o Gil Vicente, que foi um grande teatrólogo do humanismo. O Gil Vicente ele é um destaque por quê? Porque ele traz uma inovação para o teatro português. Ele foi influenciado pelo amigo dele, o Juan del Encina, que tinha ido até a Itália no berço do Renascimento e trazido as novidades, as ideias, diferenciadas para o teatro português. Por quê? Porque antes o teatro português ele era realizado de que maneira? Ele era apenas realizado por meio de mímicas, com temas religiosos como aniversários de santos, festas natalinas, da Páscoa, eram todos voltados por quê? Como era o período da Idade Média, então era voltado apenas para temas religiosos. Eles eram, como eu disse, representados por mímicas, mudos, com cenários prontos. E agora não, nós vamos ver que o Gil Vicente, juntamente com as ideias do seu amigo e as ideias renascentistas, vão produzir o quê? Peças diferenciadas, de cunho, ou seja, de caráter mais popular, tá? E o Gil Vicente, ele fragmenta suas peças teatrais em duas maneiras. Quais são elas? Os autos e as farsas. Então, quando você ouvir falar de auto, nós vamos lembrar de Gil Vicente, que traz essa inovação, porque os temas agora não serão mais religiosos, mas dentro do auto ele ainda vai ter um caráter moralizador cristão que eu já falo para vocês. E na farsa o objetivo é mostrar o ridículo da sociedade, tá? Lembrando aqui, eu sou a professora Tati e nós vamos falar agora um pouco sobre o que é um auto. Auto é uma peça teatral longa com várias personagens e atos e que vai possuir um caráter moralizador cristão. Como que funciona isso tudo? Nós vamos ver então os principais autos vicentinos, fica mais fácil para vocês conseguirem entender, que é o Auto da Barca do Inferno, nós temos o Alto da Barca da Glória e o Alto da Barca do Céu. No caso do Alto da Barca do Inferno, nós temos as representações vicentinas aí por duas embarcações. Uma que leva as pessoas, que vão levar as pessoas do dia do purgatório para o céu e outras que vão levar para o inferno. Essas personagens são personagens comuns, do cenário da sociedade portuguesa e que chegam até a embarcação e acreditam todas que vão para o céu. Mas, na verdade, os seus pecados, os seus maus costumes vão acabar levando-as até o inferno. Só que elas chegam sempre diante do anjo do céu e acreditam que vão para o céu e argumentam, discutem e tudo mais. Como o primeiro personagem, por exemplo, que é um fidalgo. O fidalgo é filho de alguém importante, era um homem dotado de posses e que achava que poderia comprar tudo e todos. Ele chega até a embarcação do céu e ele fala que ele vai entrar ali. E o diabo já chama ele para entrar na embarcação do inferno e ele fala que ele não vai entrar porque ele pagou para várias pessoas rezarem a missa no lugar dele, para as pessoas estarem rezando por ele, ou seja, ele sempre estava fazendo o quê? Ele estava, na verdade, comprando essas pessoas. É como se ele estivesse, entre aspas, comprando um pedaço do céu. E aí é claro que ele não vai para o céu e ele vai para a barca do inferno. Então são vários personagens que nós vamos ver dentro do Alto da Barca do Inferno, que acreditam que vão para o céu e vão para o inferno. Qual que foi o objetivo do Gil Vicente aí? Ele levou todos, para assistirem a sua peça e as pessoas que estavam presentes ali, elas na verdade estavam rindo, porque era uma peça muito bem humorada, as pessoas estavam rindo achando que era engraçado olhar os defeitos dos outros e ver os outros irem para o inferno. Verem as pessoas indo para o inferno. Só que, na verdade, quando chegava e mostrava o tipo de caráter dessa pessoa, ela se sentia envergonhada no meio da plateia. Qual que era o objetivo de Gil Vicente, então? Fazer com que as pessoas salvassem as suas almas enquanto era tempo. Mostrar os seus erros.
mostrar os seus pecados. Embora a peça já tivesse uma ideia renascentista, nós vamos ver que ele ainda é preso aos valores cristãos, porque ele traz essa ideia do purgatório para dentro da sua peça teatral e é uma peça muito engraçada, tá? Outras personagens, elas também vão para o inferno, inclusive até um religioso, um frade, porque ele tem um caso com uma outra mulher, ele gosta de festas, ele gosta de beber, e aí todo mundo acha que porque ele é um religioso, ele vai para o céu e ele acaba indo para o inferno. Quem acaba indo para o céu são os cavaleiros, porque são os representantes da fé católica, da fé cristã, e eles chegam ali e eles já vão direto para o inferno. E uma personagem inusitada que vai para o céu é um parvo. E ele é todo hilário e engraçado, e ele já chega achando que ele vai para o inferno. E ele não vai por quê? Porque o anjo acrescenta que ele tem a alma pura. Então o Gil Vicente quer fazer isso com a sociedade portuguesa, fazer com que elas tenham as suas almas puras, tenham atitudes favoráveis, na verdade, para o bem-estar de todos, tá? E isso era um auto. Tinham vários personagens, vários atos, cena 1, cena 2, com vários cenários também, fazendo parte aí do que se assemelha ao nosso teatro de hoje. Além do Alto da Barca do Inferno, nós temos as chamadas trilogias das barcas, que é o Alto da Barca do Purgatório e Alto da Barca do Céu. Gil Vicente, além de escrever por meio de autos, ele também escreve por meio de farsa, que, como eu já falei, é uma peça mais curta, com poucas personagens, com um único ato mostrando o ridículo da sociedade. As principais farsas são Inês Pereira, e O Velho da Horta. A farsa de Inês Pereira conta a história de uma mocinha que ela quer, na verdade, deixar os serviços domésticos, e aí por isso ela acredita que ela casando com alguém importante, que possa valorizá-la, levar aos bailes da sociedade portuguesa, ela vai conseguir deixar esses serviços domésticos. Então o que ela faz? Ela contrata uma alcoviteira, que era uma casamenteira na época, né? E aí ela contrata essa alcoviteira e a alcoviteira ela consegue trazer para Inês Pereira 2 candidatos para casar-se com ela, que é o Pero Marques e o Brás da Mata. O Brás da Mata ele é um cavaleiro, um homem bonito, e que ele já chega falando para Inês que se ela casar com ele, ele vai levá-la até os bailes da sociedade e tudo mais. A Inês já fica toda encantada. Já o Pero Marques, ele já chega, ele é um rapaz muito simples, ele tem posses rurais, e ele fala para ela que se ele casar com ela, ele vai levá-la para o campo e vai fazer tudo que ela quiser. Claro que a Inês escolhe quem? O Brás da Mata. A Inês, então, escolhendo o Brás da Mata, ela casa-se com ele, e depois que ela casa, o Brás da Mata sacou qual que foi a ideia dela, e ele resolve, então, trancá-la dentro de casa. E ele fala, você queria se dar bem às minhas custas, mas isso não vai acontecer. Toma aqui a vassoura, vai fazer os serviços domésticos. E a Inês Pereira, então, começou, a voltar a ter aquela vida que ela tinha antes. E ele não deixava ela sair de casa de jeito nenhum. Um dia, mudando toda essa história, a Inês desejando a morte do marido, chega uma carta por baixo da sua porta dizendo então que ela tinha ficado viúva. E a Inês Pereira diz, yes, fiquei viúva, porque ela se viu então, de que maneira? Livre novamente. Como não bastasse, ela vai atrás da alcoviteira, que é a Brígida Vaz, o nome da personagem, e pergunta se o Pero Marques ainda está solteiro para casar-se com ela. E o Pero ainda estava solteiro, e ela viúva, então ela casa com o Pero. O Pero, então, faz tudo que a Inês queria. Só que a Inês não era uma moça santa. Então o que ela faz? Ela não gosta só de ficar ali no campo. E aí tem um lago, tipo um rio, na proximidade da fazenda deles ali, e ela quer ir todos os dias passear do outro lado no vilarejo que tem ali. Lá ela encontra um namoradinho, de adolescência e tudo mais, que era chamado na obra de ermitão, alguém que fica muito distante, ermo, distante, então ermitão, alguém que mora longe, e ela começa a ter um envolvimento, ter um caso com ele, ou seja, ela está traindo o Pero Marques. E até que no final dessa farsa, porque ela é curta, o
O Pero Marques, então, ele começa a perguntar pra ela o que ela estava fazendo. Ela fala que ela tá passeando, que ela tá conhecendo outras pessoas. E ela fala pra ele que ela precisa muito ir ao encontro de uma amiga e se ele não pode levá-la até lá, porque ele estava sem barco, sem canoa, para atravessar o rio. O Pero então coloca ela nas costas e colocando ela nas costas ele vai atravessando o rio e ela vai cantando no ouvido dele. Cucô, cucô. O que significa isso? Significa que ele é corno. Por que o Gil Vicente resolveu criar essa farsa da Inês Pereira? Porque ele ouviu, né, um ditado dizendo: mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Quem é o asno que nós vemos aí na história? O Pero Marques, que a carregou e que ela até traiu. E quem que era, na verdade, o cavalo que estava derrubando? O Brás da Mata. Então ele baseou nesse ditado. O velho da horta, nós vamos ver que o ridículo está em cima de um velho que se apaixona por uma mocinha. A mocinha ia todos os dias comprar legumes, verduras, né, na sua venda, né, de horta, e ele se apaixona por ela, um velho, que já tinha família, filhos e tudo mais. Ele vai atrás de uma poviteira chamada Branca Gil e pede para Branca Gil, então, ajudá-lo na conquista dessa mocinha. A Branca começa a extorquir, dizer que a mocinha gostava de presentes caros, mas ela acaba pegando dinheiro para ela mesma e comprando coisas mais simples para dar para a mocinha. A mocinha, independente de presentes nem nada, ela não queria nada com o velho. E aí o que vai acontecer ao longo da história? O velho vai ficar sem família, sem dinheiro, porque a Branca Gil vai acabar extorquindo todo ele, e sem a moça. E ele fica apenas com a horta. Ele denuncia então a Branca Gil às autoridades, né, responsáveis pela segurança da época, e a Branca Gil é levada à praça pública e humilhada. Tá? Então nós temos duas situações do ridículo da sociedade apresentadas por Gil Vicente. E essas peças sempre rodeadas de humor. Estão vendo como Gil Vicente foi muito importante para o teatro português? Né? Mas a sua primeira obra, gente, ela foi chamada de Auto da Visitação ou Monólogo do Vaqueiro. Tá? E o que contava essa história? Contava a história do nascimento do filho da rainha juntamente com o rei. Ele conseguiu atrair a atenção, né, da autoridade do rei e da rainha, porque trabalhou a sensibilidade, conseguindo um patrocínio financeiro para as suas produções futuras. Espero ter ajudado vocês. Confiram aí a atividade da semana e, para qualquer dúvida, estou à disposição de todos. Um beijo!